Boa noite a todos e todas. Começamos o nosso observatório de geopolítica aqui do GGN, hoje falando sobre Eurásia. E vamos falar, certamente, como esse conflito no Oriente Médio, essa guerra declarada por Israel ao Hamas, influencia no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, como a Rússia se posiciona diante desse conflito e nessas circunstâncias. É importante dizer, ressaltar, que conceitualmente, e nesse momento, os conceitos sim importam. Não existe guerra entre um Estado nacional, um Estado soberano, e qualquer outro tipo de ator internacional que não seja outro Estado soberano. Uma guerra é entre duas nações. É assim desde a história da Guerra do Peloponeso, ali onde o Tucídides começa a definir o que é guerra, e depois passando por Clausewitz, no clássico sobre guerra, no Da Guerra. Então são duas unidades soberanas que competem entre si militarmente, belicamente, e que inclusive estabelecem regras e leis durante a guerra. Ou seja, por mais absurdo que seja isso, pode parecer uma estultícia, mas não é, existem leis na guerra. Isso foi estabelecido pelos Estados modernos. Por isso que existem também crimes de guerra. Ou seja, crimes de guerra é quando as leis da guerra não são cumpridas. Agora, a guerra a um ator transnacional, ou seja, um ator transnacional é aquele tipo de entidade internacional que não é outro ator nacional soberano. Ator nacional soberano. Ou uma organização política nacional com território nacional delimitado sobre um determinado povo e com um poder político organizado, soberano, que detém o monopólio legítimo da força. Se não se trata destas condições, quer dizer, isso é a definição de Estado nacional, o poder territorial sobre uma determinada população, com o monopólio legítimo da força e um governo central, se não são duas unidades políticas soberanas lutando entre si, não há guerra. Este é o conceito essencial. Então, guerra ao Hamas já é de saída, conceitualmente um equívoco. É como guerra ao terror, ou guerra ao terrorismo, declarado em 2001 pelo governo Bush. É a mesma coisa. É uma guerra infinita, é uma guerra eterna, são as guerras infinitas ao terrorismo. Elas não têm fim, elas não podem acabar, elas não acabam, porque quem é o terrorismo? Aonde está o terrorismo? O terrorismo não é um Estado. O terrorismo não está em um lugar definido. O terrorismo não é um agente definido. O terrorismo ele é um ator transnacional. Bom, para discutir essas questões, nós temos aqui três convidados, dois colunistas, né, do GGN, que tratam de Eurásia, direto da Rússia. Nós vamos chamá-los aqui, uma convidada especial, que vai estrear no nosso Observatório de Geopolítica. Então, sem mais delongas, quero chamar aqui o nosso colunista Valdir Bezerra Silva. Seja bem-vindo, Valdir, um prazer estar contigo. Você fala de onde, em que lugar da Rússia você está? Muito obrigado novamente, Pedro. Estou falando agora com os nossos espectadores do Observatório de Geopolítica, diretamente de Kazan, terceira capital da Rússia, 1.200.000 habitantes, capital do Tatarstão. Perfeito. É aí que aonde nasce, né? O mito seria o Jardim do Éden original, não é isso, Valdir? Exatamente. Tem toda uma mística em torno de Kazan, a respeito de que ela é a sucedânea do Jardim do Éden, e pela sua beleza posso dizer que faz jus a esse título. Maravilha, bem-vindo, Valdir. Obrigado, satisfação estar contigo novamente. E vamos chamar aqui nossa colunista, que acredito fala direto de Moscou.
Seja bem-vinda, Ana Lívia Esteves. Bom dia, que horas são? Como vai aí, Moscou? Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Valdir, meu colega de muitas batalhas aqui sobre a Rússia. São 1h da manhã, 1h07 da manhã em Moscou. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Em qualquer hora da noite ou do dia, eu estaria feliz de estar conversando com vocês. Obrigado, Ana Lívia. Uma guerreira aqui. Vou chamar aqui também uma especialista em Eurásia, em Rússia, e assuntos de debate sobre a energia global, que já teve conosco num debate no Mundo é um Moinho, um grande debate, e vai estar aqui conosco com muito prazer, Milena Megré. Seja bem-vinda, Milena. Muito obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui, também um prazer estar na presença dos colegas, também Ana Lívia, também da faculdade, já de muitos anos, Valdir, colega de profissão aí também, muitas batalhas. Falo diretamente do Espírito Santo, por enquanto estou aqui no Brasil, mas um grande prazer estar dividindo a mesa de novo com vocês. Você esteve na Rússia agora, Milena, recentemente, ou é impressão minha? Eu estive na Rússia há um mês atrás. Eu estava em Probninsk, para onde foi a cidade que teve a primeira usina nuclear da Rússia. Estava numa conferência da Rosatom, que é a maior empresa de energia nuclear da Rússia. E também depois estive em Moscou, que é a minha segunda casa. Perfeito. Milena, aqui nós damos prioridade aos nossos convidados, às nossas convidadas, né, como as visitas são bem tratadas aqui. Então, gostaria de te ouvir, você como uma das maiores especialistas que a gente tem sobre essa área de energia, consultora dos BRICS, né, trabalhou nessa área no nosso Banco de Desenvolvimento, enfim. Primeiro, a grande questão é quais os impactos no setor energético com essa guerra declarada por Israel ao Hamas ali no Oriente Médio? Perfeito, Pedro. Acho que então, só para começar, para poder colocar num contexto, né, todo mundo, eu gosto muito de trazer principalmente a perspectiva do BRICS, então, para poder começar essa abertura, e depois a gente entra um pouco mais no Oriente Médio, a gente até adentra a questão da China com a Rota da Seda. Então, a gente viu, né, que em agosto nós tivemos a entrada de 6 novos membros. E aí, esses 6 novos membros, eles representam não só uma expansão de continentes que a gente já tem, como, por exemplo, uma expansão da América Latina para a Argentina, uma expansão do continente africano, que nós tínhamos a África do Sul, agora temos o Egito, que inclusive é um player muito importante nessa guerra de agora, mas a gente teve uma expansão para uma nova região também, que é o Oriente Médio, que vem muito em peso. E o Oriente Médio, ele tem um peso político muito grande para esse conflito que a gente vê, como ele também tem um peso gigantesco na questão energética por serem países da OPEP. Então, né, o BRICS, ele se posicionou muito bem naquela região, e a gente vê aí a China também com essa expansão da Rota da Seda, em que ela passa por Teherã, né, ali no Irã, que é um novo membro do BRICS, e a gente vê que o BRICS foi muito estratégico na escolha dos países, até na última conversa que a gente teve aqui, que a Ana Lívia também estava, né, que eu lembro que uma das perguntas foi quais países vocês acreditam que irão entrar para o BRICS, e eu posicionei que o Oriente Médio seria muito estratégico, né, terem membros lá por causa da questão energética. Então a gente vê como que toda essa dinâmica energética, ela tem um papel extremamente funcional nisso. E aí a gente tem, por exemplo, o Egito, que é uma das rotas para envio de ajuda humanitária, se não me engano, até peço aos colegas para confirmarem se é isso mesmo. A Rússia, acredito que enviou ajuda humanitária, mas que está ali sobre aprovação para poder passar pelo porto do Egito, para poder chegar na Palestina. Então, ali nessa questão energética, quando a gente vai falar da Rota da Seda da China, por exemplo, né, acredito que acima de 30% de todo o investimento de infraestrutura da Rota da Seda que a China tem planejado é principalmente em infraestrutura energética, segundamente em transporte. Tem muita discussão, inclusive, por exemplo, muitos críticos que ainda condenam a China por estar focando muito na construção de gasodutos, né, de ainda focar muito nos combustíveis fósseis, enquanto o Xi Jinping, em 2017, abriu um discurso falando que iria ter um maior investimento em renováveis, o que tem, de fato, sido real, mas a gente tem uma China aí que quer jogar de vários lados, de construir várias rotas, inclusive rotas por Moscou, e a Rússia que tem essa questão energética com a Europa, de que a Europa cada vez mais importa menos gás, tem a questão do todo o embargo do óleo e do carvão também com a Rússia, e então a China se torna uma outra rota também viável para a Rússia, que é uma parceira de BRICS. Temos o Irã aí também na questão da energia, como um grande país exportador de óleo, e ter esse conflito no Oriente Médio
trava muito dessas rotas, trava muito desses planos para a gente poder seguir com a questão energética e também começa a mexer com uma questão de preço do barril. Entretanto, quando a gente vê o BRICS com uma mão muito firme aí de quase 50% das reservas de petróleo e gás do mundo, a gente vê que talvez o BRICS tenha um controle um pouco maior sobre essa situação, sobre o petrodólar, sobre o preço dos barris, e aí também uma participação vital desses países que agora compõem os 11 países do BRICS para esse conflito. Então, só para dar um contexto geral, acredito que seja isso. Não acho que necessariamente este conflito de Israel-Hamas vá causar um grande transtorno no setor energético, né, a ponto de, como, por exemplo, a crise de 72 que a gente teve. Eu acho que ele é um conflito muito mais realmente político, geopolítico, do que necessariamente geoenergético ou político-energético. Ele pode ter implicações, mas elas são mais indiretas, e as implicações políticas na arena internacional são muito maiores. Perfeito, Milena, que satisfação te ouvir. Valdir, a Milena toca aí, né, na questão das novas rotas da seda. Nós tivemos a visita e o encontro dos dois maiores líderes da Eurásia e dois dos três maiores líderes do sistema mundo recentemente agora. Justamente aí passando pelos encontros de 10 anos das novas rotas da seda, que foram lançadas pelo Xi Jinping em 2013, e agora em 2023 fizeram 10 anos, e tiveram lá em Pequim mais de 70 chefes de Estado, 70 principais chefes de governo e chefes que essencialmente, né, não viaja desde o início das operações especiais na Ucrânia, visitou Pequim. O que representa o encontro desses dois líderes e, sobretudo, depois da aliança sino-russa assinada em março de 22? Pois bem, você tocou num ponto muito importante e que não foi muito noticiado para os lados do Ocidente, até porque, paralelo à ida do Vladimir Putin à China para o terceiro fórum da nova Rota da Seda, ou do Cinturão em Rota, como também é conhecido esse projeto chinês lançado por Xi Jinping em 2013, ocorreu em paralelo à ida, né, de Joseph Biden a Israel, justamente para manifestar sua solidariedade incondicional tradicional até dos Estados Unidos para com Israel. Então, aconteceram esses dois encontros. É importante dizer que, nessa ida de Putin à China agora, ele, inclusive, deu uma entrevista para uma TV estatal chinesa, a primeira entrevista que o Putin concedeu a uma TV chinesa desde o começo da guerra na Ucrânia, e ele dizia algumas questões interessantes a respeito da relação russo-chinesa. Primeiro, Pedro, que, segundo as contas do presidente russo, essa é a 40ª vez que ele encontra Xi Jinping. Então, você imagina o número de assuntos, o número de acordos, o número de consonância de posições que eles já conseguiram firmar em função desse 4 dezenas, né, de encontros bilaterais. Num deles, inclusive, a gente teve uma frase muito icônica do Xi Jinping, às portas do Kremlin, dizendo que hoje a gente testemunha mudanças que não ocorriam há 100 anos, e o Xi Jinping vira para o Putin e diz que eles são os principais atores que estão movendo justamente o tabuleiro global hoje. Interessante notar com essa visita o seguinte, o Putin, quando ele começou o seu governo na Rússia, ele tinha um grande projeto. Esse grande projeto era criar uma grande Europa de Lisboa até Vladivostok. Então, quando ele foi o primeiro presidente russo convidado a falar no parlamento alemão, no Bundestag. Ele fez uma declaração em alemão naquela oportunidade, e ele dizia que ele queria reunir os recursos energéticos da Rússia com os recursos industriais da Europa, para justamente criar essa grande Europa, e que essa grande Europa fosse independente de atores externos ao continente. Inclusive, ele pensava naquela oportunidade num modelo, num regime de segurança que fosse além da OTAN, que substituísse a OTAN dentro do continente. Entretanto, o que a gente percebeu foi que
Eu não. Sim, o Valdir travou. Tá, o Valdir travou. Ô, Ana, eu vou passar para você, então, enquanto o Valdir foi arrebatado. Por favor, fala para a gente dessa relação do Putin com... porque o que o Valdir vinha dizendo, né, é fundamental. Voltei. Voltou. Então vai lá, Valdir. Voltei. O que eu vinha dizendo, né? O Putin queria criar, na verdade, vocês estão me ouvindo bem, né? Todos. Agora sim, ótimo. Eu vinha dizendo, perdão até porque eu caí aqui, eu estou usando o VPN acabou me traindo, tá? Enfim. Ele queria criar uma grande Europa, que ia de Lisboa até Vladivostok, esse era o grande conceito geopolítico do Putin, só que essa Europa bateu as portas para a Rússia. Bateu as portas para a Rússia em vários momentos, e eu destaco 2003 com a invasão americana ao Iraque, e depois em 2004 com a expansão da OTAN. Em 2007 veio o discurso de Putin em Munique, que acabou sendo um divisor de águas na relação da Rússia com o Ocidente. Bem, se ele não criou a grande Europa, qual foi a alternativa agora, do ponto de vista geopolítico, para a Rússia? Foi justamente a criação de uma grande Eurásia, que é justamente como o Putin chama a harmonização entre dois projetos distintos. O primeiro projeto é a União Econômica Eurasiática, capitaneada pela Rússia, que teve a sua criação em 2014, que é um projeto que conta com a participação de Bielorrússia, Armênia, Cazaquistão e da própria Rússia, que ele é baseado no modelo europeu de livre circulação de bens, livre circulação de pessoas e livre circulação de capital. E esse projeto capitaneado pela Rússia, em 2015, o Vladimir Putin e o Xi Jinping assinaram um acordo para harmonizar esse projeto de integração da Rússia com o projeto de integração chinês, lançado por Xi Jinping, que é a nova Rota da Seda. E a nova Rota da Seda, ela tem justamente a característica de construção de ferrovias, infraestrutura para conectar todo o continente, né, partindo da região ocidental da China até os mercados europeus, atravessando a Ásia Central, inclusive a própria Rússia. Então, o que a gente vê nessa visita do Putin à China, na forma como ele é recepcionado pelo Xi Jinping, na forma como eles lidam um com o outro do ponto de vista pessoal, porque o Putin considera o Xi Jinping um amigo pessoal, e o Xi Jinping considera o Putin um amigo pessoal. A gente sabe que em relações internacionais a gente costuma dizer que os estados não têm amigos, eles têm interesses, mas de todo modo, quando você tem uma relação entre líderes desse calibre e a relação é boa, isso acaba influenciando em alguma medida também nessa cooperação política entre os países. E aí você tem agora a construção de uma grande Eurásia. A visita do Putin à China consolida justamente a percepção de que a gente vive hoje a construção dessa grande Eurásia, já que a grande Europa que ele quis criar com o Ocidente acabou sendo inviabilizada por algumas ações erráticas desse próprio Ocidente para com Moscou. Perfeito. Vou acionar Moscou aqui, nossa moscovita Ana Lívia Esteves. Ana Lívia, o Valdir está dizendo, né, quer dizer, aqui no Brasil e na América Latina como um todo, praticamente não se noticiou, né, e essa aqui é a intenção do Observatório de Geopolítica Eurasiático, a dimensão do que foi esses 10 anos, né, esse encontro de 10 anos das novas rotas da seda. O que o Valdir está dizendo é essencialmente o seguinte: olha, enquanto nós ficamos aqui, né, obviamente, discutindo a importância dos conflitos no Oriente Médio, e nós vamos tocar nisso aqui daqui a pouco com mais intensidade, e o que isso desdobra na Eurásia, mas tem um mundo sendo construído, um mundo que está sendo construído, pelo menos, desde uma década atrás, muito forte, no qual Xi e Putin estão construindo esse mundo, né, digamos, quase que de uma maneira, como dois arquitetos que já se encontraram pessoalmente 40 vezes, desenhando este mundo, né? E ele fala de uma espécie de integração das integrações, uma integração que une as zonas econômicas especiais, eurasiáticas, né, e as novas rotas da seda. O que significa para essa década, para esses anos, esses anos 20 até os anos 30, esse novo espaço eurasiático no mundo, como ele avança, né? O que significa isso para a Europa? Que o Putin estendeu as mãos para fazer parte dessa integração
e se recusou. Como é que você vê esse impacto aí na Eurásia e num nível sistêmico, né? Repercutindo inclusive por aqui? Claro, eu acho que tem um ponto muito interessante de que, claro, que a Eurásia se propõe a ser uma integração, uma nova forma de convivência entre os estados, mas ela, como o Valdir disse, ela não vai ser feita nos mesmos moldes que a gente estava acostumado a ver, que eram, então, das negociações, por exemplo, na OMC, no GATT de 1991, a partir da ideia necessariamente de uma liberalização comercial da maneira que a gente veio a conhecer na década de 90 e 2000. Então, eu acho que vai ser muito interessante para a gente ver agora como que os países vão lidar com uma renovada vontade de manter uma certa soberania na área produtiva, né, num contexto pós-globalização, e como eles vão fazer essa soberania produtiva, soberania alimentar, estar juntos, coadunadas com uma vontade de integração geopolítica, política e de coordenação em áreas estratégicas, né, como é o caso da Rússia e da China. Então, é claro que a gente vai ver uma relação entre Rússia e China que é uma relação entre iguais, é uma relação que tem uma questão de respeito mútuo aos interesses de cada uma das partes, né? Porque quando a gente fala das relações da Rússia e da China, fica parecendo que é uma harmonia completa e que não existem diferenças de interesse, enquanto na verdade existem, só que a diferença é que as duas partes sabem muito bem que elas existem e quais são, né? E não procuram necessariamente apagar o interesse um do outro, mas procuram encontrar alguma maneira de conviver com essas diferenças. E isso vai vir muito na parte econômica, porque é claro que do ponto de vista da Rússia, existe uma vontade muito grande de obter algumas tecnologias que a Rússia não tem, e uma abertura, simplesmente uma abertura comercial para a China, seria, de uma certa forma, uma maneira de impedir com que a Rússia fizesse alguns tipos de avanços em áreas tecnológicas que ela tem interesse. E os chineses sabem muito bem disso. E da mesma forma que os chineses também têm algumas vontades de ter alguns parceiros diferenciados na área energética e não necessariamente dependerem somente da Rússia para o seu fornecimento. Então, o que eu acho que a gente vai ver de interessante é ver como que dois países vão poder fazer um processo de integração não hierárquico, um processo de integração que, sim, tenha interdependência, mas não tenha interdependência na parte como uma dependência econômica, né? E que seja por novas regras que não vão estar mais na OMC. Agora, com certeza, por causa das sanções econômicas impostas pela Rússia, contra a Rússia, pelo Ocidente, a Rússia não mais utiliza as regras da OMC necessariamente como a sua base para fazer acordos internacionais de fornecimento de recursos estratégicos, como fazia no passado, né? A Rússia, na verdade, fez um esforço muito grande para entrar na OMC, foram anos e anos de negociação, em que a Rússia fez muitas concessões, inclusive na parte de política interna, inclusive haviam elites que ficaram bastante insatisfeitas com algumas das concessões que a Rússia fez para poder finalmente entrar na OMC. E assim que ela entra, muito pouco tempo depois, ela passa a ser alvo de sanções muito fortes. Então, a partir de algum momento, a Rússia começa a ter algumas dúvidas sobre até que ponto ela deve pegar as regras da OMC como suas próprias, né? E eu acredito que agora a China ainda tem muito interesse, claro, na manutenção da OMC. A China tem uma posição diferente em relação a isso, mas ela, para lidar com Moscou, vai ter que fazer um novo arcabouço de regras comerciais para que as relações possam ser reguladas, né? Então, isso vai ser muito interessante. A gente vai, de fato, ver como que relações comerciais fortes, econômicas fortes, cooperação estratégica forte, vão se dar sobre novas bases legais que vão ser feitas agora aos nossos olhos. A gente vai ver esse processo se desenvolvendo agora. Milena, a Ana, ela traz uma provocação global, quer dizer, dizendo que não só um novo mundo está sendo construído, mas ele está sendo construído sobre uma base completamente original. Tá? E o original que é o seguinte, né? Eu vou parafrasear ela aqui, você me corrija se eu estiver errado, Ana, mas que escapa à compreensão e ao entendimento do que nós entendemos aqui como Ocidente estendido. Tá? Então, é um novo mundo eurasiático e um novo mundo original. Tá? Do ponto de vista energético, tá? Que é a sua especialidade e que nós somos tão carentes aqui ainda, né, em tentar entender esse mundo, especialistas para tentar entender esse mundo. Como é que está se amarrando esse mundo? Né? Nessas parcerias das novas rotas da seda, das zonas econômicas especiais eurasiáticas
e envolvendo os BRICS. Como é que, na prática, do ponto de vista energético, esse mundo vai se construindo desse ponto de vista? Perfeito, perfeito. E agradeço também a colocação da Ana Lívia de ter puxado esse assunto. Eu, inclusive, acho que muitos de nós que mexemos com BRICS, a gente fala que é um mundo multipolar. Eu acho que tem várias formas de a gente falar como que esse design se chama, mas eu vejo muito pautado na multipolaridade, que não só é um lema, né, um slogan básico, um princípio do BRICS, como também no próprio dos governos individualmente falando, né? E aí eu estou falando também como analista política, né, que eu sou analista política e de energética ao mesmo tempo. Mas o governo russo, o governo chinês, eles se pautam muito nessa dinâmica que eles querem para o espaço internacional. Então, acho que, antes de tudo, quando a gente fala de uma construção política para o mundo, né, que a gente se vê uma nova ordem, ela começa assim. E acho que a gente entende, né, enquanto cientistas políticos, que esse não é um formato que tem se visto muito antes. E dando um exemplo do próprio BRICS, né, uma das críticas que as pessoas fazem ao BRICS é, por exemplo, mas não se condena o que a política de um outro país, não se condena a política externa, o BRICS, eles não tomam ações conjuntas, mas é porque não se entende esse novo formato, essa nova dinâmica de se criar grupos internacionais, que é o não intervencionismo, que é buscar as oportunidades, buscar todas as interações, sejam elas bilaterais ou multilaterais dentro do grupo de maneira benéfica, mas não julgadora. Não é a mesma dinâmica que a gente tem numa União Europeia como em outros grupos. Então, por si só, numa dinâmica política, a gente já tem, nesse mundo multipolar, uma coisa completamente diferente. E aí a gente traz ainda por cima para a parte energética. Um dos principais pontos que eu gosto de trazer? A gente está num momento que o debate das mudanças climáticas, ele tomou o espaço internacional com muita força, né? A gente vê, nós temos COPs anuais, todos os países estão, de certa forma, tendo que se prontificar, prestar contas, criar planos, né, de transição energética, dentre tantas outras coisas. Entretanto, o BRICS, ele se posiciona um pouco diferente. Não só o BRICS, né? Vamos falar aí os países em desenvolvimento, né? Os países da Eurásia como um todo, que é perfeitamente. Queremos sim, a gente quer investir em políticas de transição energética, energias verdes, energias limpas, né? Que inclusive a China lidera aí na produção de materiais, de insumos, ela que exporta para o mundo todo. A China tem uma produção energética limpa gigantesca, assim como ela também tem de combustíveis fósseis, de combustíveis não limpos. E aí o que vem nessa dinâmica certo, nós entendemos que é importante agirmos em conjunto para as mudanças climáticas, mas nós somos países, nós somos economias emergentes. E primeiro vem a nossa questão econômica. Primeiro nós vamos utilizar da energia o máximo que a gente puder, tanto das limpas e não limpas, renováveis e não renováveis, para esse desenvolvimento econômico, para que não falte para o nosso povo internamente, para os nossos objetivos externos e internos da política. Então, isso é um pouco diferente já do Ocidente, que a gente conhece, que pôde se industrializar, né? Foram os países que mais poluíram durante muito tempo, foram os países participantes da Revolução Industrial e que hoje podem se dar ao luxo, né, devido às economias, de estarem sendo os principais precursores aí da energia limpa, de estarem advocando, de terem medidas um pouco mais elevadas para isso. Então, quando a gente vai falar de Rússia, China, Brasil, Índia, África do Sul, o Egito, o Irã, todos esses países são países extremamente ricos em reservas de petróleo e gás. E o que eu falo como especialista em transição energética, né, é que quando a gente fala de transição, a gente não está falando de um ponto, a gente está falando de dois. Então, as duas pontas têm que conversar e ela tem que ser feita progressivamente. Assim, a gente já teve outras transições energéticas, como o carvão. A gente transicionou do carvão para o petróleo, por exemplo. E não foi do dia para a noite, tampouco a gente abandonou o carvão 100%. Então, não é que nós vamos abandonar os combustíveis fósseis. A Rússia é uma grande potência do gás e a economia do seu país depende disso, a população depende disso, e não é para que a gente deixe de utilizar esses recursos. E eu acho que essa é uma dinâmica que ainda está sendo um pouco difícil para o setor internacional aceitar. Até porque esses países se tornam muito fortes e muito poderosos devido a esses recursos, a essas reservas de petróleo e gás, que tantos outros que a gente vê dos países desenvolvidos não possuem, com a sua grande maioria. Então, acho que é um pouco, na questão energética, a gente vai ver um pouco disso. E a gente vê que essas economias em desenvolvimento, principalmente agora os novos participantes do BRICS, têm uma mão maior ali na participação, né, na representatividade dessas reservas, e eles irão fazer uso disso. Agora, as regras elas vão ficar mais meio a meio, elas não são completamente ditadas pelos países desenvolvidos, mas sim pelas economias emergentes. E aí eu acho que começa a dar um pouco de clash, porque queremos mudar as regras do jogo.
Então, acho que o xadrez, tanto político da dinâmica multipolar, quanto da área energética, seguiria um pouco mais nessa direção. Ô, Valdir, a Milena, ela pega a provocação, né, da Ana e eleva mais, porque, além, é claro, de toda a profundidade que ela tem na área energética, ela tem a formação política, né, a formação como cientista política. Então, agora eu vou tentar seguir essa avalanche global aqui e vou deixar a coisa mais complicada para você. Eu sei que você gosta disso, né? Eu vou colocar o conflito agora na tua mão, que a gente começou por ele, e agora a gente vai mergulhar no conflito no Oriente Médio, né? Do ponto de vista russo, qual é o ponto de vista russo diante do conflito? Nós sabemos que a Rússia tem relações estratégicas com os países árabes, especialmente com o Irã, e que a Rússia tem boas relações com Israel. Inclusive, no começo dos conflitos, né, das operações especiais, na primeira tentativa de mediação, Benjamin Netanyahu foi cotado para ser um dos mediadores da paz. Enfim, então há uma relação boa do Putin com Israel também. Então, qual é a posição tradicional? Vamos começar por aí. Qual é a posição tradicional da Rússia com relação a Israel e Palestina e a posição do atual governo Putin neste conflito atual? Você bem lembrou, Pedro, o anterior, na verdade, o anterior primeiro-ministro israelense, Naftali, ele acabou, né, cumprindo um papel no começo, né, nas semanas finais de fevereiro, iniciais de março, ele tentou fazer uma espécie de ponte entre Ucrânia e Rússia. Essa ponte acabou não dando certo, segundo, inclusive, as próprias palavras do Naftali, porque esse processo de paz que vinha se desenhando, ele foi sabotado pelo Ocidente, né? Segundo uma entrevista que ele deu recentemente, quando ele falou sobre esses processos. E ventilou-se a hipótese de que a Rússia, de certo modo a Rússia ou o presidente russo Vladimir Putin pudesse tentar cumprir esse papel de mediador entre essas questões que a gente vê hoje envolvendo Israel e a Palestina. A Rússia, ela tem um interesse bastante grande na região. A gente tem que lembrar que, em torno de Israel, você tem dois aliados estratégicos da Rússia, você tem a Síria e você tem o Irã. Então, se você tiver uma escalada, eu não vou nem dizer uma escalada global, tá? Uma escalada regional ali no Oriente Médio, envolvendo a guerra, se a gente pode chamar assim, que você já colocou que a guerra não é um bom termo, né? Mas a guerra é um termo chamativo, de todo modo. Se você usar uma escalada da guerra regional, né, ali entre Israel e Palestina, você acaba envolvendo diretamente aliados estratégicos da Rússia, que é o caso, como eu mencionei, da Síria e do Irã, podendo ter alguns contornos globais, e aí você teria envolvimento direto da Rússia. Bem, a Rússia, assim como o Brasil, ela apoia a solução de dois estados na região, com Jerusalém Oriental como capital da Palestina. A Rússia, por conta da sua configuração doméstica, ela é um país multinacional e multirreligioso, então até por conta da grande população muçulmana que a gente tem dentro da Rússia, que algumas estatísticas vão dizer que está em torno de 6%, de 6% a 12% da população russa é muçulmana, ela sempre teve boas relações com o mundo árabe e com o mundo muçulmano, e ao mesmo tempo boas relações com Israel, porque tem muitos judeus russos que emigraram para Israel durante todo o século XX. O que ela quer? Tá? O que ela vem propondo, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU? Propondo de forma bastante insistente um cessar-fogo. Tá? Para a Rússia, não é interessante que o conflito escale. Pelo que eu mencionei, porque você vai envolver dois atores que são parceiros da Rússia na região, e também porque isso pode acabar, de certo modo, atraindo recursos da Rússia para o Oriente Médio, né? Recursos políticos, recursos diplomáticos, recursos, eventualmente, inclusive, militares, numa condição mais extrema, e a Rússia não quer isso. Então, quando ela foi na ONU, recentemente, tá? Primeiramente no dia 16 de outubro, o que ela pediu? Ela pediu
cessar-fogo, a abertura de corredores humanitários ali na faixa de Gaza e a liberação de reféns. Tá? Essa foi uma proposta de resolução que a Rússia trouxe para o Conselho de Segurança e que foi vetada por 4 países, pelo Japão, pela França, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E depois que isso aconteceu, a gente teve no dia 17 o ataque ao hospital Al-Ahli, né, no norte de Gaza, que acabou vitimando pelo menos 500 pessoas, muitas delas, como já vem sendo mencionado pela mídia há muito tempo, mulheres e crianças. Então, a Rússia propôs um cessar-fogo no dia 16, o Ocidente vetou essa proposta de resolução da Rússia, aconteceu o ataque ao hospital no dia 17, no dia 18, o Brasil veio com uma proposta de resolução à ONU, pedindo uma pausa, à ONU, ao Conselho de Segurança, mais especificamente, né, pedindo uma pausa humanitária. Nessa proposta brasileira, a Rússia fez 2 emendas. A primeira emenda foi novamente insistindo para que o texto da resolução contivesse, né, uma previsão de cessar-fogo, e o segundo fosse uma condenação veemente a todos os ataques que estão ocorrendo na faixa de Gaza, vitimando civis e vitimando prédios ou instalações que não tenham significado militar. Então, essa resolução especificamente do dia 18 foi vetada somente pelos Estados Unidos. Então, em resumo, o que a Rússia quer? A Rússia não... Eu vou dizer o que a Rússia não quer. A Rússia não quer a escalada do conflito. E, em segundo momento, ela quer um cessar-fogo imediato para que as partes possam conversar. Ela quer uma resolução pacífica dessa crise que está acontecendo no Oriente Médio, e ela culpa o Ocidente por estar obstaculizando justamente essa resolução pacífica. Ana, sem dúvida nenhuma, essa votação, essa última especificamente, né, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi vetada única e exclusivamente pelos Estados Unidos, pela embaixadora democrata Linda Gordon. Preciso ressaltar, é uma mulher negra, afrodescendente, que vem de raízes, quando foi ali colocada, né, fez um belo discurso, muito entusiasmado, de raízes escravocratas, né, e que tem a mesma postura que teria John Bolton, por exemplo, ao levantar a mão a esse cessar-fogo proposto pelo Brasil como presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesse momento, por questões de ser de membro rotativo, né, dos 10 membros rotativos, e que teve ali a anuência de 12 dos 15 membros totais da composição do Conselho de Segurança, e 2 abstenções apenas da Inglaterra e da Rússia, por motivos distintos, né, e um único veto dos Estados Unidos, da embaixadora Linda Gordon. Por que eu ressalto isso? Né? Ressalto porque isso denuncia uma dupla hipocrisia. A primeira hipocrisia, a primeira denúncia. A primeira denúncia é de que os Estados Unidos, eles, nesse momento, são o que foram um grande obstáculo global, não só ao impedimento, né, se colocam como grande obstáculo global, não só ao impedimento, nós não estamos falando aqui da construção de 2 estados, a construção de uma paz global, mas a de um cessar-fogo imediato, primeiro, e segundo, sequer, naquele momento, o que a resolução buscava era a criação de corredores humanitários, ou seja, que se passasse ali comida, bebida, água, né, nós estamos falando, e remédios. E uma segunda hipocrisia, que é a hipocrisia que os democratas trabalham muito bem, né, nesse caso muito melhor que os republicanos, que é de fazer essas políticas, né, colocam alguém para fazer o serviço sujo, que tem uma biografia e que, no fundo, vai fazer exatamente, né, e que faz exatamente, na hora H, o mesmo que faria... Eu estou falando no exemplo do John Bolton aqui porque é o republicano por excelência. Bom, já me estendi muito. A provocação que eu quero fazer para você, Ana, é o seguinte, né? Análises chegam majoritariamente aqui de que a Rússia ela ganha com o conflito ali, né? Ela, digamos, é uma vencedora que ganha parada. Por quê? Porque os Estados Unidos eles vão se desgastar abrindo 2 frentes de comando. Segundo, a opinião pública global se volta para o conflito no Oriente Médio e a gente vê o desespero do Zelensky já pedindo para que as atenções continuem na Ucrânia,
para que, enfim, os recursos continuem chegando lá. Como é que você vê essa questão específica de duas frentes de batalha, do papel dos Estados Unidos nessa guerra, e como é que isso reflete na questão da Rússia com a Ucrânia? Maravilha. Primeiro, a questão dos recursos dos Estados Unidos. Como você disse, muita gente diz os Estados Unidos vai ter que gastar recursos com Israel, então vai ter que deixar de gastar tantos recursos com a Ucrânia. A verdade é que Israel tem capacidade de fazer uma guerra contra o Hamas, é uma guerra extremamente assimétrica, que não vai demandar de Israel um número de recursos externos tão grande quanto a gente imagina, simplesmente porque é uma guerra muito assimétrica, é um caso totalmente diferente do caso ucraniano em relação à Rússia. Então, na verdade, os Estados Unidos têm essa capacidade e Israel provavelmente não vai demandar o número de recursos que as pessoas dizem que talvez vão ser demandados de Washington. Então, eu não acredito que os Estados Unidos teria problema em apoiar Israel e a Ucrânia de maneira simultânea. Em segundo lugar, existe bastante esse argumento de que agora ninguém mais vai falar da Ucrânia, isso para o Putin é ótimo, para a Rússia é ótimo. Pode ser, claro, é um dado estatístico de que a mídia tem falado menos da Ucrânia, de que as redes sociais têm falado menos da Ucrânia. Mas eu acho que existem maneiras de Kiev usar isso ao seu próprio favor. Primeiro, porque havia um momento muito negativo, principalmente na opinião pública dos Estados Unidos, em relação à manutenção do apoio de Washington a Kiev. Então, com esse tema saindo da agenda, na verdade, Kiev consegue também um respiro para poder, por trás das cortinas, refazer o seu lobby, refazer seu posicionamento com os políticos norte-americanos. E, por outro lado, também dentro da questão da política interna norte-americana, agora os grandes pacotes de ajuda à Ucrânia vão poder ser colocados dentro de pacotes de ajuda a Israel, né? E a Ucrânia vai poder pegar carona com Israel na hora de fazer as negociações no Congresso americano para aprovação de grandes pacotes, né? Então, isso também, de novo, pode favorecer a Ucrânia, que agora estava vendo cada vez mais problema para aprovar pacotes de ajuda nos Estados Unidos. Então, assim, eu não digo que o fato de que a Ucrânia tenha saído da mídia não é favorável à Rússia, mas eu digo que Kiev tem sim como instrumentalizar isso a seu próprio favor, principalmente nesse momento em que ela estava passando por um momento bastante sensível, na verdade. O papel do EUA, dos Estados Unidos, nesse conflito, é um tema que o Putin e o Lavrov têm trazido bastante durante as declarações deles que eles fizeram sobre o conflito israelo-palestino. Depois, se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco melhor sobre a posição da Rússia, sobre política interna russa em relação ao conflito. Mas se a gente compilar as declarações que o Putin e o Lavrov fizeram até agora, que elas são similares, parece que eles estão bem alinhados aí. Primeiro, de que os Estados Unidos tentaram fazer um monopólio no trato do conflito israelo-palestino na última década, isso tirou outros atores da área de mediação, porque antigamente, segundo as resoluções da ONU, quem deveria fazer esse trabalho é o quarteto é Estados Unidos, União Europeia, ONU e Rússia, né? Então, os Estados Unidos retira o quarteto da jogada e fica sozinho como um mediador do conflito israelo-palestino. E quando ele faz isso, segundo Putin e Lavrov, ele aliena a comunidade internacional e usa esse monopólio para evitar tratar do tema central do conflito israelo-palestino, que é a formação do Estado palestino, né? Que é o que a Rússia pede. Então, os Estados Unidos utilizaram esse tempo de monopólio para tratar, às vezes, de questões socioeconômicas na faixa de Gaza, de questões da política interna palestina e etc., mas não da formação do Estado. A formação do Estado saiu da agenda completamente. E aí, hoje, o Putin e o Lavrov dizem que essa é uma das causas do conflito, você ter retirado o debate sobre a formação do Estado palestino das conversações durante tanto tempo. O Putin também já chegou a dizer que a política de assentamentos de Israel é uma das causas do conflito e apontou o apoio norte-americano, pelo menos a não reação norte-americana à política de assentamentos israelenses como uma das causas do conflito. E o que a gente vê é que, de fato, a Rússia tem uma capacidade de balancear suas relações com Israel e com Palestina de uma forma bastante hábil, mas o Putin vem usando a palavra amigo para falar da Palestina, enquanto quando ele fala das relações de Israel, ele fala coisas como relações sólidas de trabalho. Então, existe sim uma diferença sobre a maneira como ele está tratando a Palestina em relação a Israel,
com uma política russa um pouco mais pró-Palestina do que pró-Israel. Mas a gente, se tiver tempo, pode conversar sobre isso, é que não há mudança na política russa sobre o conflito israelo-palestino. O que está acontecendo agora, os ataques de 7 de outubro, não fizeram com que a Rússia mudasse a sua posição. Aliás, eu não conheço algum país que tenha mudado sua posição em relação ao conflito israelo-palestino em função do que está acontecendo agora, né? Então, como o Valdir disse, a posição da Rússia continua bem simples. Solução de 2 estados, criação do Estado palestino nas fronteiras de 1967, capital em Jerusalém Ocidental, não reconhece o Hamas como organização terrorista, mas defende o direito de Israel de se defender dos ataques, ainda que condenando o que eles chamam de métodos cruéis adotados por Israel durante esse conflito. Excelente. Lourdes, eu vou pedir para a Lourdes colocar, porque eu estou fazendo excepcionalmente aqui do celular, não estou com acesso ao computador, colocar perguntas para a gente aqui dos nossos, enfim, espectadores e espectadoras. Milena, eu vou fazer uma última pergunta, e aí nós vamos entrar aqui nas perguntas aqui, para vocês, e eu queria saber o seguinte, se esse conflito, ele, porventura, né, ele se extrapolar para além das fronteiras, Israel e Palestina, ainda que hoje ele se mostre, né, potencialmente local, mas, porventura, a gente trabalhando com este cenário, né, prospectando esse cenário, né? Quais que seriam as consequências gerais, assim, né, para o setor de commodities, pensando neste cenário de uma expansão regional da guerra, caso outros atores regionais entrassem? Como é que você veria essa questão? Bom, tem que pensar hipoteticamente mesmo, né, de possíveis caminhos que isso entraria, e a gente tem que pensar quais seriam esses atores, para quais regiões, quais atores se envolveriam, e até que ponto. Mas, assim, primeira, uma questão, né, se fosse falar do âmbito energético mesmo, uma das primeiras coisas que a gente ia ver é a questão de blackout. A gente ia ver várias populações em situação de vulnerabilidade, sem acesso à energia, a gente ia ver parada de portos e canais. Então, eu me lembro bem que acho que no fim de 2021 teve uma crise na China que ela teve um problema interno por diversos motivos, e aí isso impactou muito na exportação dela de commodities, o que encareceu muito, por exemplo, nas tecnologias renováveis. Então, vai depender também de quais setores vão ser afetados, quais commodities. A gente vai ter, por exemplo, uma sabotagem de gasodutos, a gente vai ter um problema na área portuária, aí já impacta o petróleo. Gasoduto já seria ali do gás. A gente vai começar a não conseguir ter a extração do polissilício, então vai impactar na solar. A gente vai ter o problema com minerais críticos. Então, os minerais críticos impactam nas energias renováveis como um todo, né? Porque minerais críticos, né, de todos que a gente estiver falando, eles impactam muito mais na cadeia produtiva das energias renováveis do que, por exemplo, do petróleo e gás. O petróleo e gás é basicamente gasoduto e os portos ali. Então, vai depender de quais cidades, quais países e o quanto esses países, de fato, vão se envolver. Vou pegar um país aleatório do Oriente Médio, vamos falar que seja os Emirados Árabes, que não acho necessariamente que se envolveria dessa forma. Mas dificilmente isso impactaria o setor energético deles, contanto que não chegue próximo ao país. Se eles estivessem enviando, por exemplo, ajuda militar para qualquer país que seja, isso é muito mais um alocamento de recursos por parte deles do que, de fato, uma interferência no setor energético para eles ou no de commodities. Então, eu acho que tem tantos cenários que depende. Eu estou tentando só pegar alguns pontos se a gente pegar na área de portos, na área mais marítima, impacta, portanto, na parte de petróleo. Se a gente pegar na parte territorial de gasodutos de sabotagens, setor de gás. Setor de mineração, de extração e demais importações, um pouco mais de renováveis. Então, acredito que sejam esse o impacto, falando num cenário bem hipotético, assim, também pensando no tempo que nós temos. Perfeito, Milena. Agora, vamos tentar trazer um pouco de perguntas aqui, e aí eu vou pedir para vocês serem, eu detesto fazer isso, né, serem telegráficos, para a gente poder responder o máximo de perguntas que nós conseguirmos. Lourdes, por gentileza, a gente vai colocar aqui as participações. Temos um novo membro, a Jude, Dona Silvia Regina, o programa essencial para esclarecer. Obrigado, Dona Silvia, para esclarecer, abrir nossas mentes, parabéns.
Obrigado. Vamos lá. Eu estou lendo no computador. Como vocês todos acham que a Rússia e a China, emergindo como os líderes geopolíticos do mundo multipolar, farão com a questão Palestina-Oriente Médio? Quem quer pegar essa aí de bate-pronto? Vai lá, Valdir. Bem, eu já tinha mencionado que para a Rússia não é interessante a escalada do conflito no Oriente Médio, por isso que ela vem pedindo insistentemente por um cessar-fogo ali entre Israel e Palestina. Para a China, muito menos, também é muito menos interessante uma escalada, por quê? Porque a China é a maior importadora de recursos energéticos do mundo. Aquela região é de suprema importância para esse tipo de segmento. Então, ela também não deseja que as relações no Oriente Médio se tornem turbulentas a ponto de escalar. Até por isso que a China participou como um intermediador das relações, do restabelecimento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã. Então, em resumo, é isso. Eles não querem... O que eles farão com a questão? Eles farão o possível para que o conflito não escale. Essa é a resposta. Perfeito. Lembrando que também essa intermediação começou a ser costurada no Kremlin, né? Começou a ser costurada pelo Putin e depois foi continuada pelo Xi. Próximo, vamos lá. Você quer falar, Milena? Desculpa. Eu queria só fazer um comentário, assim, eu gostei que o Emílio, ele colocou Palestina/Oriente Médio. Apesar de ser a mesma região, eu entendo que são também dois tipos de relação diferentes. Quando a gente está falando ali de Israel-Palestina, a Rússia e a China têm um tipo de comportamento diante a isso, que é como a Ana Lívia e o Valdir falaram, que é de não querer que isso escale. Com o restante dos países do Oriente Médio, é uma relação econômica muito forte. Então, tem dois tipos de comportamentos diferentes ali para a região que eu acho importante a gente entender que não necessariamente eles estão mesclando. Excelente. Bom, vamos lá. O dólar vai deixar de ser uma moeda poderosa porque não está mais nas negociações? Ana ou Milena, enfim. Eu posso falar, vai lá, me interrompam também. Eu não acho que vai deixar de ser uma moeda poderosa, mas ela vai ter menos poder e influência do que ela tem hoje, mas isso também não vai acontecer tão rápido, né? E, novamente, a Yolanda, ela colocou muito bem, não é que o BRICS vai criar uma nova moeda, por exemplo, é que eles vão começar a priorizar as moedas dos países. Então, né, vou começar, se a gente fizer uma transação com a Rússia, a gente vai usar o rublo ou o real, a gente não vai criar a moeda BRICS. Isso, né, naturalmente, com o tempo, ainda mais tendo os países da OPEP, a gente tendo todo esse domínio do petróleo e do gás, a gente vai começar a fazer transações em outras moedas. Isso, por si só, começa a tirar um pouco esse poder do dólar, mas ele não vai deixar de ter a força que tem. Talvez um pouco mais a longo prazo, nos próximos 10, 15, talvez a 20 anos, a gente veja uma mudança de cenário, mas no curto prazo, nos próximos 5 anos, não vai deixar de ser, mas vai deixar de ter todo o poder e o domínio que ele tem atualmente, com o tempo, claro, dependendo das decisões e como isso vai avançar. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Yolanda. Black. Ora, a energia do momento ainda é a partir do petróleo. Essa transição deve ser lenta. Ninguém tem condições de mudar abruptamente. Acho que todo mundo concorda. Paulo Vieira, obrigado pela colocação. Bom, Jorge Eduardo da Silva Tavares, há condições de uma solução de 2 estados ainda, mesmo com 800 quilos israelenses povoando a Cisjordânia, 800 quilômetros israelenses. 800 mil, Pedro, nesse caso. Tá, cai 1000, né, na internet. 800 mil. 800 mil israelenses povoando não é a linguagem da nossa geração, mas cai 1000. Obrigado, Valdir. O Jorge está sempre aqui com a gente. Obrigado, viu, Jorge? Excelente pergunta. Ana, você quer ir nessa? Eu acho que a solução de 2 estados me parece, pessoalmente, ainda mais viável, uma solução que hoje, dadas as condições da política interna israelense, me parece muito mais viável do que uma outra, que seria a formação de um estado realmente democrático, que desse condições de cidadania para todos, independente de etnia e religião, que foi uma solução que, quando Israel começou, de fato, a enterrar a solução de 2 estados, colocava como uma possibilidade futura,
mas que hoje a gente vê que tem menos possibilidades de ser implementada do que uma solução de 2 estados que inclua a retirada dos assentamentos. Perfeito. Tiago Lima, boa noite. Quais os próximos passos dos BRICS após a perda total de relevância da ONU? Vai lá, Milena. Eu entendo a posição do Tiago, mas eu particularmente não entendo que um anula o outro. Eu acho que o BRICS está aumentando a sua relevância, mas a ONU também mantém a dela, né? Eu acho que, inclusive, na ONU, de muitas formas, talvez de muitas organizações internacionais, é onde a gente consegue ter alguns países do BRICS tendo uma voz muito, muito ativa. Então, eu acredito que o BRICS, a ascensão do BRICS, ela não se contrapõe à ONU, ela não se opõe à ONU e ela não busca retirar essa relevância, mas sim realmente buscar mais assentos na mesa. Eu acho que é mais nesse sentido. Então, o BRICS, como força, né, internacional, ele coloca um pouco de pressão em cima da ONU para que estes países sejam ouvidos, para que essas realidades e as pautas, a agenda dos países em desenvolvimento e economias emergentes estejam mais alinhadas na ONU. Porque a ONU ela se pauta muito aos países desenvolvidos. Então, a agenda dela é criada baseada nestes. Uma vez que a gente vê que o BRICS ele soma aí quase metade da população mundial, ele vai começar a somar números muito grandes da economia, de população, de linguagem, de recursos, aí eles começam a fazer uma pressão maior para que a agenda da ONU seja um pouco mais flexível e se adapte um pouco mais. Pelo menos é isso que eu vejo como próximos passos. Excelente. Mas, bom, eu vou fazer uma última pergunta, então, Lourdes, que você me deu livre-arbítrio aqui, para a Ana Lívia. Ana Lívia, brevemente, você que está aí na Rússia, né, e tal, quais os impactos domésticos aí na Rússia com o estouro da guerra, né? Como é que você está vendo isso aí para a gente? Fechar o programa com você. Eu acho que tem alguns impactos muito relevantes, principalmente na parte de imigrados russos que tinham saído da Rússia em direção a Israel depois do início da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022, que a gente já tem um retorno de 6 mil, né? Esses 6 mil é uma mão de obra qualificada na área de tecnologia, que Israel tem uma política, né, de atrair russos dessa área para o seu mercado de trabalho. Então, a Rússia está vendo com muito bons olhos o fato deles terem voltado, porque existe uma escassez de mão de obra aqui na Rússia geral, não só qualificada, mas em praticamente todos os setores. Então, isso acontece. E também dentro da política externa russa, da política interna russa, existe uma visão de que, bom, não é só a Rússia que faz guerra, né? Porque eu acho que o Ocidente colocou muito essa narrativa a partir de 2022 de que a Rússia tinha iniciado a operação militar especial na Ucrânia, que isso era uma coisa que nunca acontecia, coisa completamente nova no século XXI, que a Rússia tinha sido o primeiro país a utilizar a força militar contra um segundo país. E o fato de Israel estar passando pelo que está passando coloca de novo dentro do debate, dentro da Rússia, o fato de que conflitos militares acontecem. Então, isso na verdade parece trivial, mas isso está sendo muito importante agora dentro do debate público russo e também, claro, em relação às relações entre a Rússia e Israel, como elas vão continuar daqui para frente, como as relações econômicas, que são importantes para os dois lados, vão continuar. Então, sim, tem bastante impacto na política interna, na área de narrativas sobre o que é uma intervenção militar aqui dentro da Rússia. Perfeito. Bom, com essa síntese poderosa de Ana Lívia Esteves, direto de Moscou, com as análises sempre bem-vindas do mito do Jardim do Éden, vindas de Valdir Bezerra Silva, e hoje com a presença especial de Milena Megré, que nos ilumina desde o Espírito Santo, nós encerramos esse Observatório de Geopolítica Eurasiático. Semana que vem, como essa semana, esse mês tem 5 semanas, nós faremos um Observatório Geopolítico especial. Vamos falar, claro, sobre o Oriente Médio, então vamos ter um Observatório Político Regional sobre Oriente Médio. E voltamos à programação depois, a partir do dia 1º do mês que vem, começando com a América Latina, subindo para a América do Norte, depois vamos para a China e fechamos com a Eurásia. Então, até semana que vem, às 19 horas, quando nós vamos falar de Oriente Médio. Fique agora com o Jornal GGN e com Luiz Nassif. Muito obrigado a todas e todas, obrigado à comunidade GGN. Abraços.